Olá galera, estou de volta aqui depois de um longo tempo aí sem disponibilizar nenhum vídeo, né? E aí nesse período aí de recesso eu resolvi postar pelo menos um vídeo de física, em particular sobre as aplicações das leis de Newton, porque eu tenho percebido uma grande dificuldade. É natural que se tenha essa dificuldade, tá? É muito comum, mas que precisa ser trabalhada. E como é que a gente trabalha isso, melhora isso? Praticando muitos exercícios, tá legal? E aí eu vou nessa videoaula ensinar a resolver os exercícios mais elementares com relação à aplicação da segunda lei de Newton, né? Aquele exercício do bloquinho, somente um bloquinho, e aí a gente vai colocar forças de mesmo sentido e mesma direção e sentidos opostos, para a gente começar a ter esse nosso treinamento, né? Começar a aprender mais detalhadamente como a gente decompõe as forças que estão envolvidas, tá legal? Então vamos lá. Vamos ver esse primeiro exemplo, que é o mais simples, tá? Você tem aí, sem enunciados, tá? Indo direto à resolução, tá? Então você tem aí um bloquinho de massa de 5 kg, sendo puxado aí por uma força de 10 newtons, e aí vamos descobrir qual o valor da aceleração adquirida por esse bloco, tá legal? A primeira coisa que a gente tem que ver é descobrir quais são as forças que estão atuando nesse corpo, além da força que já está sendo dada na questão. Mas será que existem outras que estão aí presentes? Olha, temos o peso, né? Se é um bloco, ele tem um peso, que é a massa vezes a gravidade, sempre aponta para o centro da Terra. E nós temos a normal, que é uma força de contato com a superfície, e ela sempre perpendicular à superfície. Tá legal? Não temos mais nenhuma outra força atuando aí, tá? Eu estou considerando um plano horizontal sem atrito, tá? E aí o que vai nos ajudar? Esse plano cartesiano aqui. Para esses primeiros exercícios, talvez vocês pensem assim, mas não precisava, dava para fazer sem ele. Mas ele nos ajuda a ver a força resultante e também nos problemas que tem uma maior complexidade, em que você tem que decompor forças, tem mais forças atuando. Então esse plano cartesiano ele é muito útil, tá? Então vamos colocar nele as forças que estão aqui presentes, que estão atuando ali no bloquinho. Nós temos a força F, que está no sentido horizontal para a direita, então fica ali no eixo X, na parte ali positiva. E temos a força normal e peso no eixo Y, na vertical. E nesse caso, em bloquinhos no plano horizontal, a força normal se anula com a força peso. Tá legal? Então, qual é a única força que está atuando, né, fazendo com que ele se movimente, esse bloquinho? É a força F, tá legal? A normal está se anulando com a força peso. Isso não acontece em plano inclinado, por exemplo, tá legal? Mas em plano horizontal, a normal se anula com peso, tem a mesma direção, sentido contrário, mesma intensidade, tá? Então, lembrando da fórmula da força resultante, que a força resultante é massa vezes aceleração. Eu costumo brincar, dizendo que a força é má, ou na hora de ir embora, né, sair da sala, eu falo que a massa vezes a aceleração esteja com vocês, ou seja, que a força esteja com vocês. A força, no caso, é 10, a massa 5 e a aceleração vamos descobrir. No caso aqui, como 5 está multiplicando a aceleração, ele passa para o outro lado dividindo, ou seja, a aceleração adquirida pelo bloquinho, nesse nosso exemplo,
2 metros por segundo ao quadrado, lembrando que metros por segundo ao quadrado é a unidade do Sistema Internacional da Aceleração, tá? Podemos ainda ir além. Suponhamos que a questão pergunte qual a direção e o sentido da aceleração. A aceleração está sempre no mesmo sentido da força, tá? Então, no caso, ó, a aceleração está na direção horizontal e o sentido para a direita, que é o sentido aí da força resultante. Tá legal? Bem, agora vamos para um segundo problema. Agora vamos colocar duas forças atuando aí no bloquinho. Nós temos uma força F, que eu chamei de F1, de 7 newtons, e uma força F2 de 5 newtons, todas na mesma direção e mesmo sentido. Tá legal? Então vamos lá. Temos aqui, ó, peso normal, ok? Nosso plano cartesiano, F1, só que agora temos também F2. Eu coloquei um pouquinho abaixo, tá? Só para a gente poder visualizar, mas ela está exatamente em cima ali do eixo X, tá? E no eixo Y nós temos a normal e o peso que, assim como no exemplo anterior, vão se anular. Só que agora não temos apenas uma força aí atuando, né, como força resultante. Nós temos duas. Como elas estão na mesma direção e mesmo sentido, na soma vetorial nós vamos somar as forças, tá? Então, no caso, a força resultante vai ser a soma das forças, 7 mais 5, igual a 4A. 7 mais 5 aqui dá 12. Então, 12 dividido por 4. A aceleração, nesse exemplo, agora 3 metros por segundo ao quadrado. Direção e sentido, horizontal para a direita, né? Tá acompanhando o sentido da força resultante, tá? E para finalizar, vamos ver agora um exercício semelhante a esse, só que agora as forças vão estar em mesma direção, mas sentidos opostos. Assim, ó. Você tem o mesmo bloquinho, só que agora, imagina como se fosse um cabo de guerra, né? Você tem do lado direito uma força F1 puxando com 7 newtons. Do outro lado, uma força F2 de 5 newtons. Qual a aceleração adquirida pelo bloco? Mais uma vez, decompondo as forças, normal e peso, no nosso eixo cartesiano aqui. Repara que agora a força F2 vai estar ali na parte... Eu estou convencionando o sentido positivo, sentido movimento, tá? Então, a força F2 está na parte negativa do eixo horizontal. No eixo vertical, normal e peso que se anulam. Sobrou F1 e F2, só que agora, como estão na mesma direção e sentidos opostos, na soma vetorial, nós vamos diminuir os valores, tá? No caso, 7 menos 5, igual, que é a força resultante, igual a massa vezes a aceleração 4A. Então, agora, a força resultante está dando 2 newtons, tá? Dividido por 4, olha como diminuiu significativamente a aceleração, né? Compreensível, né? Antes você tinha as duas forças puxando na mesma direção e sentido, então a aceleração é muito maior. Agora você tem, de um lado, somente uma força de 7 newtons, a de 5 newtons foi para o outro lado, então, obviamente, a aceleração tem uma diminuição, tá? 0,5 metros por segundo ao quadrado. E qual o sentido da aceleração? O sentido da força resultante. Qual lado tem maior força? É o lado direito, né? Então, ela vai estar apontando para o lado direito, também continua, tá? Horizontal para a direita, com valor de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Ok, galera? Então, finalizamos aí essa primeira aula sobre aplicações da lei de Newton. Vimos aí a aplicação de lei de Newton, plano horizontal sem atrito com um bloquinho, tendo somente uma força atuando e tendo duas forças atuando, ou na mesma direção e sentido, ou mesma direção e sentidos opostos. Espero que de alguma forma essa aula contribua para o seu aprendizado com relação às aplicações de leis de Newton. Forte abraço.